75. Hino 75. Glória a Jesus.
partir do versículo 20, perdão, a partir do versículo 6, do versículo 1. É uma leitura participativa. Enquanto eu leio versículos ímpares, a igreja lê o versículos pares. Os irmãos encontraram de amém? Amém. Vou aguardar. Capítulo 6. A partir do versículo 1. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos, diante da tua face, nos é estreito. Vamos, pois, até ao Jordão, e tomemos de lá cada um de nós uma viga, e façamos-nos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: ide. E disse um: serve-te de ires com os teus servos. E disse: eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse: ai, meu Senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou o pau e o lançou ali, e fez nadar o ferro. E disse: levanta-o. Então ele estendeu a mão, e a sua mão o tomou. Amém. Amém. É tudo pra mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, ele é tudo pra mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, ele é tudo pra mim. É grande Deus, aleluia.
Jesus que muda a história, já declarou sua vitória, só pra te fazer feliz. Quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece os montes. E quando ele chora, o Senhor atende. Teve um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações. Quando orava, por um filho ela clamava, o Senhor atendeu. Atendeu a Josué, contornou o sol parou, mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente, é o mesmo que não mudou. O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece os montes. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações. Mesmo quando orava, por um filho ela clamava, o Senhor atendeu. Atendeu a Josué, contornou o sol parou, mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente, é o mesmo que não mudou. É o mesmo que não mudou. É o mesmo que não mudou. Paz do Senhor a todos. Amém. Pode sentar. Obrigado. Saudar a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede estar em sua casa, para juntos prestar a Ti o louvor, a adoração e a gratidão por toda a quanto o Senhor nos tem feito. Deus abençoe o pastor Márcio Xavier, nosso pastor presidente, por nesta noite nos confiar o microfone para transmitir aquilo que o Senhor tem colocado em meu coração. Evangelho de João, capítulo 19, a partir do versículo 17. Peço a ajuda do Espírito Santo para poder estar transmitindo aquilo que Deus tem me revelado. Diz assim a palavra do Senhor: E levando ele as costas da sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele dois outros, um de cada lado, Jesus no meio. E Pilatos escreveu também o título, e pô-los em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo à cidade. Estava escrito em hebraico, grego e latim. Dizia, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escreva
mas que ele disse: sou o rei dos judeus. E respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. E tendo, pois, os soldados crucificado Jesus, tomado os seus vestidos e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica porém tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será, para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram entre si os meus vestidos, e sobre a minha vestidura lançaram sorte. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e sua irmã, e a irmã de sua mãe, Maria de Clopas e Maria Madalena. Ora, o discípulo vendo Jesus ali a sua mãe, Jesus vendo ali a sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse-lhe a sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse aos discípulos: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que, tendo a escritura que se cumprisse disso, tenho sede. E estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num isopo, lá chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Quando posso dizer amém? Amém. Glorificado e exaltado o nome santo do Senhor. Nós vemos que todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, todos eles vão fazer menção da crucificação de Jesus. Entendemos, porém, que cada um da sua forma, porque cada um tinha a sua visão. Nem todos andavam com Jesus, como Marcos e Lucas. Lucas, ele pesquisou, ele buscou e escreveu a crucificação de Jesus. Já nós aprendemos que Marcos, aos pés de Pedro relatou como foi a crucificação de Jesus. Mas eu usei João, porque o João era o único que estava com Jesus em seu julgamento e também na sua crucificação. Os outros todos se espalharam. Nós sabemos que Pedro negou, mas depois se arrependeu. Nós entendemos então quem é que você tem profecia na sua vida, quem é que você tem promessa. Eu quero nesta noite, através desta palavra, mostrar para você que tudo que Deus promete, Ele cumpre. Tudo que Deus prometeu para você, Ele vai cumprir. Se Deus falou com você em profecia, você tem todo o direito de julgar a profecia. Isso está na palavra do Senhor. Mas não deixe de crer, porque no tempo certo ela vai se cumprir. Talvez vai demorar muito tempo, como demorou a profecia para com Abraão. E Deus não usou profeta para falar com Abraão. Ele próprio falou com Abraão que daria a Abraão um filho. E isso demorou 25 anos. Quando Deus fez a promessa, Abraão estava com 75 anos. E quando ela se cumpriu, ele estava com 100 anos de idade. Mas ela se cumpriu. E nós vemos também, quando Josafá vê aquela multidão vindo contra ele, em 2 Crônicas, capítulo 20, você vai entender que quando ele ora ao Senhor, ele se ocupa, ora a Deus, jejua, busca o Senhor, por ele, sua casa, sua família e todo aquele povo. A Bíblia vai dizer que naquele mesmo dia, Deus levantou Jazariel, e ele usado em profecia diz: não temeis, porque nessa peleja não tereis que pelejar. Glorificar meu nome santo do Senhor. Então nós temos que ler a Bíblia, e através da Bíblia nós temos que aprender que algumas coisas em nossa vida vai acontecer rápido e outras vão demorar, mas nós temos que esperar o tempo de Deus, porque Isaías diz que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos e os meus caminhos não são os vossos caminhos. E tudo que Deus faz é perfeito, tudo que Deus faz é maravilhoso. Nós entendemos então que quando você olha para a Bíblia Sagrada, no capítulo 23, no versículo 19 do livro de Números, Deus vai dizer: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus falaria e não cumpriria? Então Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele falou para você. Nós vemos isso na vida de Jesus. Quando nós lemos a palavra do Senhor, desde o livro de Gênesis até o livro de Malaquias do Velho Testamento, você não vai ouvir falar o nome Jesus. Algumas vezes Jesus apareceu em uma forma teofânica, aleluia, de Deus se materializava no corpo do ser humano e se apresentava a pessoa. A primeira vez que Jesus apareceu numa forma teofânica foi para Agar,
queria, aleluia, dar o filho que Sara achava que era dela. Então ela foge de Sara e vai para a beira do poço. E ali Jesus aparece para ela em forma teofânica, em forma do anjo do Senhor. E ela diz: hoje eu ouvi Deus falar comigo, glorificado e exaltado é o nome santo do Senhor. E nós aprendemos que várias vezes Jesus apareceu, mas a Bíblia não relata o seu nome. Mas nós vamos decorrendo a Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 22, quando você lê o versículo 6, onde Abraão leva Isaac para ser sacrificado. Quando ele olha de longe e vê um monte, ele diz àqueles moços que estavam com ele: fiquem aqui, e eu e o meu filho vamos subir até onde Deus mostrou. Eu acho interessante que no versículo 6 do capítulo 22, a Bíblia vai dizer que ele colocou a madeira sobre os ombros de Isaac. Ali já representava Jesus, porque Isaac seria sacrificado. Mas Deus, em sua misericórdia, que não aceita o sacrifício humano, ele levantou ali, aleluia, o carneiro que foi sacrificado no lugar de Isaac. Mas Isaac já era uma tipologia de Jesus, que Jesus viria e Deus ia cumprir uma promessa que ele ia prometer ao seu povo. E nós vemos então agora nos patriarcas passa a Bíblia, na lei passa a Bíblia, mas chega agora nos profetas. Aleluia. E quando chega nos profetas, Deus começa a usar um profeta por nome Isaías. Aleluia. Ele começa ali a falar da palavra do Senhor. Chegou o momento que Isaías diz: olha, eu sou um homem de lábios impuros e habito no povo de impuros lábios. Ele reconheceu o que estava acontecendo em sua vida, porque a Bíblia diz em Isaías capítulo 6 que ele olha e vê os céus abertos, e ele vê Deus sobre o seu trono, e os serafins voavam sobre o Senhor, e ele viu a glória de Deus, e ele enchia toda a terra. E eu quero te dizer que a glória de Deus está neste lugar nesta noite. E ele começa então a ser usado por Deus, e ele começa a profetizar acerca da vida do Messias, alguém que Deus enviaria, aleluia, para salvar o seu povo. Mas o seu povo não compreendeu, e ele então começa a profetizar no capítulo 9, aleluia, de Isaías. Eu vou abrir aqui para mim não falar o versículo errado. Ele diz assim, aleluia, no capítulo 9, no versículo 6: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e no seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ele estava falando de Jesus, ele dando ali como seria o Filho de Deus. Aleluia. Ele começa a profetizar. Isso se passa 700 anos para se cumprir esta profecia. Aí você entende que quando Deus fala contigo, você quer colocar Deus na parede, achando que Deus é obrigado a ouvir você da forma que você quer. Aleluia. Demora 700 anos para as profecias de Isaías começar a se cumprir. Aí você acha que Deus promete algo para você hoje. Se foi Deus que prometeu, não se preocupe, vai se cumprir, mas é no momento que o Senhor quiser. Aleluia. Nós temos que aprender a não ser crente mimado. Estamos numa geração de crentes mimados que quer ouvir Deus falar agora e se cumprindo já. Aleluia. Pare com isso, que Deus é Deus do já. Deus é no tempo dele, aleluia. Ele faz no tempo dele. Nós somos criatura. Como que uma criatura vai dizer para o Criador o que ele deve fazer? Aleluia. Glorificado, exaltado é o nome santo do Senhor. E ele começa então a profetizar. O que eu acho interessante, que passa 700 anos, mais 500 anos antes, quando você vai para o livro de Miqueias, capítulo 2, aleluia, no capítulo 5, no versículo 2, ele vai dizer: ó Belém Efrata, pequenas entre as milhares, de ti virá o Senhor, aleluia, o Salvador. Ele 500 anos, então Deus já está usando ele para profetizar também acerca da vida de Jesus. Demora também 500 anos, mas essa profecia vai se cumprir. Aleluia. Então Deus começa a usar esses profetas, e a palavra de Deus vai se cumprir. Aí quando você vai para o livro de Lucas, no capítulo 1, aleluia, do livro de Lucas, aleluia, onde o anjo aparece a Maria, e o anjo Gabriel aparece a Maria, aleluia, e começa com ela a ter um diálogo. Ela estava em Nazaré, uma pequena cidade, aleluia, na região da Galileia. Muitos historiadores acreditam que tinha de 500 a 300
quando Daniel vê aquele anjo, o seu corpo emudece e ele cai para frente desmaiado. Aleluia, glorificado é o nome santo do Senhor, porque anjos têm forma de se aparecer, mas o mesmo anjo agora aparece para Maria e dialoga com ela. Aleluia, ela fica um pouco assustada, mas ela não questiona, só ouve o que o anjo tem para dizer para ela. Aleluia, o anjo diz: olha, sobre ti descerá a sombra do Espírito Santo e você vai gerar o Filho de Deus. Aleluia, mas como será isso se eu não conheço varão nenhum? Entrou uma pequena dúvida no coração dela. Ela diz: como vai acontecer? Aleluia, eu não me casei ainda, como isso vai acontecer? Mas eu vou te provar algo aqui na parte do Senhor, que nós às vezes duvidamos daquilo que Deus fala conosco, porque o tempo vai passando e nós vamos criando no nosso coração uma dúvida: será que realmente foi Deus que falou? Se é real realmente que vai acontecer? Mas eu vou te dizer algo aqui que eu acho que vai acrescentar a sua fé, porque quando eu li isso aqui acrescentou a minha fé. Que o anjo olha para ela e diz assim: você conhece dela por nome Isabel, que era tida como estéril, ela já está de 6 meses. Aleluia. Aí o anjo olha para ela e diz: porque para Deus nada é impossível. Eu quero que você entenda que o anjo não estava falando, aleluia, da gravidez de Maria, ele estava falando de um milagre que estava lá acontecendo, acontecia na casa de Zacarias, na vida de Isabel, uma mulher de 7 idade, que ela tira como estéril. Aleluia, mas o anjo olha para ela e diz: ela já é de 6 meses. Aleluia, aleluia, glorificado, aleluia. Então não deixe que a dúvida entre no seu coração. Nós somos ser humano, nós somos sujeitos, aleluia, a isso, aleluia, aos porquês. Mas Deus, por que está demorando? Mas é no tempo de Deus. Aleluia, eu conversava com meu sogro esses dias, disse a ele: olha, eu tenho alguns sonhos, alguns projetos, mas eu entendo, aleluia, que Deus ainda não cumpriu na minha vida, porque talvez eu não vou saber administrar. Aleluia, talvez se Deus der agora o que eu quero, aleluia, talvez eu vou começar a me distanciar da presença do Senhor e começar a fazer tudo aquilo, aleluia, que o mundo oferece, porque tem muitas coisas que Deus nos dá, irmão. Aleluia, se nós não vigiarmos, nós colocamos aquilo em primeiro lugar, mas em primeiro lugar é Deus na nossa vida. Aleluia, porque muitas pessoas não alcançam aquilo que deseja, aleluia, no momento que quer, porque se Deus te der, aleluia, conhecendo nós como ser humano, nós podemos distanciar da presença do Senhor, não se afastar de Deus, mas deixar de vir aí para a igreja, deixar de adorar a Deus, deixar de ler a Bíblia, porque aquilo vai estar em primeiro lugar no nosso coração. Deus está falando conosco nesta noite. Aleluia, e eu vejo, aleluia, que quando ele fala para ela, aquela que era estéril, já é de 6 meses, Maria, porque ele diz: porque para Deus, Maria, nada é impossível. Eu quero te dizer nesta noite que para Deus nada é impossível. Aí Maria olha para ele e vai dizer: Senhor, faça em mim a sua vontade. Aleluia, porque ela entendeu, aleluia, que o que estava acontecendo com a sua prima Isabel era algo sobrenatural. Aleluia, e a Bíblia diz então, ela não contente, aleluia, ela pega e vai até as montanhas, aleluia, para ver a sua prima. E a Bíblia diz que quando ela chega, aleluia, na casa de Isabel, ela sauda Isabel, e quando ela sauda Isabel, aleluia, a criança no ventre de Isabel salta de alegria. E a Bíblia vai dizer que Isabel é cheia do Espírito Santo do Senhor. Aleluia, e ela traz uma profecia sobre a vida de Maria, glorificado, que se cumpriu na íntegra. Aleluia, glorificado. Por isso que eu digo: quando Deus fala, ele cumpre. Quando é Deus falando, ele cumpre. Aleluia, aleluia, porque Deus, ele é fiel. O que Isaías profetizou agora vai se cumprir, porque Maria passa o tempo, aleluia, ela gera Jesus, Jesus nasce, aleluia, Jesus vai crescendo. A Bíblia diz que ele crescia, aleluia, ele se fortalecia, e a Bíblia, Isaías começa a se cumprir, e a Bíblia vai dizer então que Jesus começa o seu ministério. Mas o que eu acho interessante, aleluia, que Maria e José, aleluia, saem com Jesus para ir no templo adorar, para a festa, mas quando volta, passa-se 3 dias que eles vão lembrar de Jesus, aleluia, mas era o plano de Deus. Aleluia, onde está Jesus? Ele está no meio dos nossos parentes, ele está no meio dos nossos familiares, ele está
Então eles começam a procurar Jesus, mas eles não encontram Jesus, então eles voltam para Jerusalém. Mas quando chegam em Jerusalém, eles procurando Jesus, encontram Jesus em meus doutores, aleluia, Jesus com 12 anos, em meus doutores, ali ele era questionado e questionava, e as suas respostas eram poderosas, que aqueles homens ficaram pasmos de ver com a sabedoria daquele menino, mas aquele menino era o Filho do Deus Altíssimo, aleluia. E quando eu vejo isso eu me alegro. Aí a Bíblia não fala mais de Jesus. Eu quero dizer para você que nós devemos tomar algum cuidado. Aleluia. Um dia ali perto no sítio do meu sogro, estava fazendo uma casa e tinha 2 irmãos ali que trabalhavam de pedreiro. E eu cheguei ali no sítio, eu estava trabalhando, estava no turno da tarde, então de manhã eu vim, parei ali, fiquei conversando com eles, fui até lá e fiquei dialogando com eles e falando da Bíblia. Chegou o dono da propriedade, o dono da casa, e começou a me dizer: olha, eu percebi que vocês são cristãos, vocês estão falando da Bíblia, aleluia, vocês conhecem a Bíblia, aleluia. E eu percebi que aquele homem tinha algo diferente na vida dele. Eu falei: Jesus do céu, tem misericórdia. E os irmãos, eles, o que significa a palavra Deus, irmão? Pá. Aí o Espírito Santo falou no meu coração: fique calado. Ele faz outra pergunta, irmão. Eu vejo bem que vocês conhecem a Bíblia, mas aquele artimento inimigo, ele foi lançando, irmão, ele foi lançando, e os irmãos respondendo, ele faz uma pergunta para aqueles irmãos, os irmãos ficou sem resposta. Aí o inimigo começou, irmão, a zombar daqueles irmãos, e eu calado, ele disse: por que você não fala nada? Eu disse: eu não tenho o que falar, porque o que está em você não é de Deus. Você está questionando os irmãos, mas o que está em você não é de Deus. Aleluia, o ensino não é de Deus, então por que ele não fala de Jesus dos 12 anos para cima? Eu falei: porque ninguém precisava saber da adolescência de Jesus. Deus não permitiu o homem saber da adolescência de Jesus, porque se fosse pela permissão de Deus, nós sabemos da adolescência de Jesus, a sua juventude, a Bíblia falaria, mas aquilo que a Bíblia esconde não é para o homem saber, aquilo que está na Bíblia não é para o homem saber. E eu te repreendo em nome de Jesus Cristo. Aquele homem olhou para mim com os olhos estacalados, irmão Richard. Aleluia, ele foi se afastando, mudou no seu carro e foi embora. Eu disse: irmão, vigia, irmão, vigia, aleluia. Você tem que ter um discernimento. Quando esse homem chegou aqui, Deus me mostrou que tinha algo diferente na vida dele, mas vocês estavam tão empolgados naquilo que ele perguntava, vocês respondiam, aleluia, que vocês foram envergonhados. Aleluia, olha a Deus, busco dom de discernimento. Não sou melhor do que ninguém, irmão, mas eu busco esse dom diante de Deus, um dom de discernimento. É o que está faltando para a igreja nos dias de hoje. Aleluia, muitos dizem: Senhor, Senhor, mas não é Deus que está falando. Você tem que ter esse discernimento. Aleluia, muitos crentes de TikTok, muitos crentes de YouTube, aleluia, acha que sabe tudo, não sabe nada, aleluia, aleluia. Eu vejo daquilo que eles falam lá, acredito em tudo que eles falam, mas quando nós pregamos aqui, aleluia, parece que é tão difícil de vocês entenderem. Aleluia, se eu tivesse uma oratória que aqueles homens têm, aleluia, que Deus me abençoa, aleluia, mas eu quero que você entenda nesta noite, aleluia, o inimigo ele não brinca em serviço, aleluia. Se ele puder te humilhar, ele vai te humilhar, mas se você estiver cheio do Espírito Santo, se você estiver cheio do Espírito Santo, aleluia, ele vai te honrar, aleluia, e quem vai sair envergonhado é o inimigo. Glorificado é o nome santo do Senhor. Aleluia, porque Jesus foi chamado de Beelzebul, aleluia, porque ele expulsava os demônios, aleluia, ele era chamado de Beelzebul, e ele olha para aqueles fariseus e diz assim: como pode o reino se levantar contra o próprio reino? Como pode o inimigo se levantar e recusar o próprio inimigo? Aqueles homens estavam cegos espiritualmente, eles não conseguiam ver, aleluia. Aleluia, quantos estão cegos espiritualmente? Não consegue ver, não consegue entender, aleluia. Nem tudo é Deus, aleluia, que está aí fora. Eu vou falar que o Espírito Santo está colocando no meu coração. Aleluia, se tem um culto e uma igreja que vem profeta, que revela CPF, isso não é revelação, isso não é profecia, isso é espírito de adivinhação, pelo amor de Deus. E a Bíblia diz que Deus condena isso, aleluia. Isso é condenado diante de Deus. E tem muitos acreditando nisso, aleluia, dando mais ênfase a isso do que a palavra.
você tem promessa, vai se cumprir, aleluia. Aleluia, glorificado é o nome santo do Senhor. Porque Jesus, aleluia, ele veio aqui e começou a se cumprir a palavra de Deus. Ele foi rejeitado, ele veio para os seus não receberam. Mas a Bíblia vai dizer que todos quantos receberam, Jesus deu o poder de ser chamado Filho de Deus, aleluia. Você tem autoridade de ser chamado Filho de Deus, porque você aceitou Jesus. Aqueles rejeitaram, mas você aceitou, aleluia. E Jesus agora, passa-se um tempo, com 30 anos, ele começa o seu ministério. A Bíblia diz que ele vai, aleluia, ele é tentado, ele é batizado por João Batista, ele é levado ao deserto e é tentado, ele volta para Nazaré, aleluia, e lá em Nazaré ele sai de Nazaré e vai para Cafarnaum, aleluia, e ali à beira do rio ele começa a chamar homens, pescadores de peixe, e diz: vinde após mim, seis pescadores de homens. Ele queria mudar a história daqueles 12 homens, como ele mudou. Aqueles homens nunca mais foram o mesmo. E eu quero te dizer nesta noite que você nunca mais será o mesmo quando você der lugar ao Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Porque Deus vai te tomar quando você louvar. Deus vai te tomar quando você testemunhar. Nós temos aqui o culto das irmãs, foi uma bênção, irmã. Porque as irmãs se prepararam para subir aqui e glorificar, contar seus testemunhos e glorificar o nome santo do Senhor. Não precisa ver de fora, nós temos aqui pessoas especiais, pessoas amadas do céu, que Deus vai encher, aleluia, e vai usar no sobrenatural. Quem crê, glorifica o nome santo do Senhor. Aleluia. Porque cumpriu a profecia, aleluia, que Jesus deixaria, aleluia, Nazaré, e ia para os confins de Zebulon e Naftali para começar o seu ministério. E ele chama homens ali, aleluia, e começa o seu ministério, aleluia. E quando eu quero que você entenda algo, aleluia, o Salmo 22, versículo 18, diz que ele foi contado no meio dos pecadores. Por isso que Jesus foi crucificado no meio de dois pecadores. Aleluia. Eu quero que você entenda que Jesus nenhum pecado tinha. Foi o primeiro homem a os romanos crucificaram. Aleluia, que não tinha pecado. Aleluia, Hebreus capítulo 4, versículo 15, o final do versículo vai dizer que tudo ele foi tentado, mas em nada ele pecou, aleluia. E ele teve que morrer na cruz, aleluia. Aleluia, mas o que eu acho interessante, que Jesus, ele nunca deixou de amar as famílias, porque quando ele estava lá, aleluia, o Senhor vai abençoar famílias aqui, pastor Márcio. O Senhor vai prosperar famílias aqui. Aleluia, você tomou uma decisão de estar na casa do Senhor. Tem uma pessoa aqui no nosso meio que Deus colocou no coração para estar na casa do Senhor, e você está deixando, aleluia, as coisas do mundo de lado e veio na casa do Senhor. E o Senhor manda lhe dizer, jovem, aleluia, que Deus vai te levantar com autoridade. Deus vai te encher, aleluia, que você vai ficar com esse só não neste campo, mas nos campos da região, porque é Deus que vai fazer na sua vida. Aleluia. Não vai precisar você falar para ninguém, porque Jesus falava quando ele curava: não fale de mim, guarde isso aí. As pessoas não podiam guardar os milagres e contar, e a fama de Jesus crescia, todo mundo queria estar onde Jesus estava. Aleluia, nós estamos aqui onde Jesus está, e Jesus está aqui nesta noite, aleluia. Ele está entrando em corações aqui, aleluia, que ainda tem dúvida, que ainda não crê mais na promessa. Ele está dizendo: eu estou revalidando a promessa, porque eu vou cumprir a promessa. Aleluia. E Jesus é levado, Jesus carrega a sua cruz. Aleluia, Jesus ali vai caminhando até o Gólgota, um lugar fora da cidade, também chamado de Monte Caveira. A meio-dia Jesus é pregado na cruz, ele é levantado, aleluia. A agonia de Jesus foi da meio-dia às 3 da tarde. Jesus ali agonizando, aleluia, naquela cruz do Calvário. E aquela cruz não era para ser dele, era para ser minha e sua, aleluia. Aleluia, aquele pecado que estava ali não era dele, mas era o meu e o seu.
interessante agora, que quando Jesus está ali crucificado naquela cruz, aleluia, a Bíblia diz então no livro de Filipenses, que Jesus era Deus, mas ele nunca usurpou ser igual a Deus, mas antes foi morto em morte de cruz, aleluia, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Seja obediente a Deus, aleluia, seja obediente a Deus, seja obediente aos seus superiores, seja obediente àqueles que estão acima de você, que Deus vai te prosperar. Deus ama a obediência, aleluia. Deus ama, Deus vai levantar pessoas acima de você, mas seja obediente, aleluia. No meu trabalho, quando eu sair, mandou preencher ali uma folha, aleluia. Eu vou contar esse testemunho, mas vou esperar um tempo, aleluia. Quando eu estou preenchendo ali, me mandaram escrever um requisito, e eu coloquei ali, aleluia, o que nós devemos passar para aqueles que vão entrar. Eu coloquei lá: seja obediente aos seus superiores, aleluia. A psicóloga eu assim, porque quando você é obediente aos seus superiores, você é obediente a Deus, aleluia. Aleluia. Tem pessoas que dizem que eu não obedeço fulano, eu não obedeço ciclano, me desculpe, mas se você não obedece a quem é acima de você, você não obedece a Deus, porque Ele está acima de você, aleluia. E a Bíblia diz que Jesus foi obediente até a morte de cruz. Ele não merecia estar ali, mas por causa de mim e de você, Ele foi até o fim, aleluia. Aleluia. Ele disse para os seus discípulos, aleluia: no mundo tereis aflição, mas teve de bom ânimo, que eu venci o mundo. Aleluia. Jesus não disse que você venceu, Ele disse que Ele venceu o mundo. Nós estamos aqui, nós temos que lutar cada dia o seu mal, para que nós possamos chegar ao céu, aleluia. E a Bíblia vai dizer então, que quando Jesus está crucificado ali naquela cruz, Ele olha para a sua mãe, vê do lado do discípulo que o apóstolo ele amava. Ele diz assim: ó mãe, eis o seu filho, filho, eis a sua mãe. E a Bíblia vai dizer naquele momento, João, o seu discípulo amado, pega Maria, sua mãe, e leva até a sua casa. Aleluia. Ali ela viveu. Mas Jesus tinha irmã, Tiago, o chefe da igreja de Jerusalém, era irmão de Jesus. Judas, aqueles que escreveu o livro de Judas, era irmão de Jesus. Jesus tinha uma família, mas a Bíblia diz que eles não estavam ali quando Jesus mais precisou deles. Eles não estavam ali, aleluia. Quando Jesus estava curando, eles não acreditavam naquilo que Jesus podia fazer. Aquele povo não creu, a sua família não creu. O próprio Jesus chegou a dizer: o profeta tem honra em sua casa, o profeta pode ter honra em sua própria pátria, aleluia, porque nem a sua família acreditava naquilo para que ele veio a essa terra, aleluia. Então ele olha para aquele e diz assim: olha, Jesus estava tendo cuidado com a sua mãe. Eu não chamo de mãe, ele chama de mulher ali, mas ele estava tendo cuidado com Maria, aleluia, porque Jesus nunca deixou de amar as famílias. Aleluia. Eu quero te dizer nesta noite, aleluia, continua buscando ao Senhor, continua buscando a Deus em oração, em jejum, aleluia, em consagração, aleluia, fazendo voto e cumprindo, porque Deus vai abençoar a sua família, aleluia. Deus nunca deixou de abençoar a família. Quando Jesus estava em seu ministério, aleluia, chegou na casa do centurião de Faraó, ele nem chegou a entrar, porque aquele centurião olhou para ele e disse: eu não sou digno que entre no meu telhado. Jesus disse: olha, eu não tenho achado uma fé como essa. Mas ele não tinha uma família, aquele servo não fazia parte da família, mas ele tinha como da família, e Jesus, por amar a família, curou o servo do centurião, aleluia. Quando aquele pai chega diante dele, aleluia, se prostra e diz: vamos até a minha casa, porque a minha filha de 12 anos está para morrer. Jesus acompanha aquele pai, porque ele amava a família. No meio do caminho ele curou uma mulher que tinha 12 anos de sofrimento, aleluia. Ele cura aquela mulher, porque ele amava a família. Pela lei levítica, aquela mulher não podia sentar na mesa, aquela mulher não podia estar no meio da sua família, ela tinha que estar separada, aleluia. Mas quando ela encontrou com Jesus, tocou na hora de Jesus, ela teve a oportunidade novamente de ser curada e voltar para o seio familiar. Você está entendendo o que Jesus queria fazer com a família? Jesus sempre quis abençoar as famílias. A Bíblia vai dizer para a mulher cananeia, Marcos chama ela de Ciro Felícia, ela não era judia, ela vai até Jesus, e quando chega diante de Jesus, aleluia, ela é chamada de cã, não porque Jesus estava humilhando ela, Jesus estava mostrando, aleluia, para os seus apóstolos e para os seus discípulos e para
se alimenta dos cachorrinhos. E a Bíblia vai dizer então, que Jesus diz, mulher, grande é a tua fé, vai para a tua casa, a sua filha já está curada. E quando aquela mulher chega, sua filha já estava liberta, porque Jesus abençoa as famílias. Eu quero te dizer nesta noite, aleluia, com toda a autoridade do céu, Deus vai abençoar famílias aqui. Aleluia, glorificado é o nome santo do Senhor. Você que está gestante, está para ganhar um filho, não se preocupe, porque Deus vai abençoar, porque Deus abençoa a família, aleluia, glorificado é o nome santo do Senhor. Jesus estava na cruz, mas ele não esqueceu da mulher que o gerou, da mulher que por 9 meses carregou ele no ventre. Aleluia, diz para que dizer, cuida dela. E a Bíblia diz que ele levou e cuidou em sua casa. Glorificado, Deus vai entrar com a providência, Deus vai te ajudar, Deus vai abençoar a sua família. Quem crê, glorifica o nome santo do Senhor. As profecias que foram falando de Jesus foi se cumprindo. Isaías 53 vai demonstrar então agora, não o seu nascimento, não o seu ministério, vai falar da profecia do seu sofrimento. E Jesus está sofrendo agora, porque como ovelha que foi levada ao matadouro, a profecia do profeta, que profetizou 700 anos, está se cumprindo agora. Ele está pregado no madeiro, ele está sofrendo, ele está se agoniando, aleluia. Ele está ali, a Bíblia diz, aleluia, que ele diz, Lamá, sabactani, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus se viu desamparado ali naquela cruz. Muitos dizem que Deus não podia olhar o seu filho naquele sofrimento, que Deus via e não quer olhar Jesus daquela forma, aleluia, porque ele tinha que suportar tudo aquilo, para que eu e você tivesse a oportunidade de estar aqui nesta noite, podendo glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. Aleluia, Jesus está ali, aleluia, naquela cruz, está se cumprindo tudo que Isaías disse. Aí eu quero que você entenda nesta noite, se passou 700 anos para se cumprir tudo isso, o que Deus falou para você vai se cumprir. Aleluia, não desista de buscar a Deus, não desista de buscar a Deus pela sua casa, não desista de buscar a Deus pela sua família, porque no tempo certo Deus vai abençoar. Aleluia, eu tenho um filho na minha casa, ele não me dá trabalho nenhum, eu glorifico a Deus por isso. É um menino trabalhador, obediente, me obedece, aleluia, obedece a mãe, não sai de casa para lugar nenhum, é do seu quarto para a área de casa, da área de casa para o seu quarto, vai para o trabalho, do trabalho para a casa, de casa para o trabalho. Mas ele perdeu a vontade de vir para a igreja, aleluia, mas eu nunca deixei de orar por ele, e eu creio que no momento certo ele vai voltar, aleluia. Ele tinha orado de dizimar, eu comecei a aconselhar ele, rapaz, o dízimo é de Deus, e ele começou a dizimar novamente. Não forcei nada, o Espírito Santo já está trabalhando no coração dele. Ele foi questionado no seu trabalho, por que você não vai para o lugar? Ele disse, porque eu sou evangélico, e esse lugar não é para mim. Eu falei, glória a Deus, que a palavra do Senhor é que está no coração dele, e a Bíblia diz que não é por força nem por violência, é pela palavra do Senhor. Aleluia, nós temos que crer na palavra do Senhor, aleluia, porque Jesus foi crucificado, e às 3 horas Jesus, aleluia, disse, Pai, está consumado, aleluia, aquilo que o profeta diz dele, está cumprido, aleluia. Mas Deus também nos fez uma promessa, de João 3,16, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Você tem uma vida eterna para você viver com Cristo. Eu nunca vi a face de Cristo. A irmã Bianca, domingos atrás, cantou o hino da face de Cristo. Eu nunca vi a face de Cristo, aleluia. Mas um dia, orando na minha casa, quando dobrei os meus joelhos, eu clamava, eu orava, eu chorava, eu senti que sentou alguém do meu lado, e quando esse alguém sentou do meu lado, eu não podia olhar quem era, só senti uma mão passar na minha cabeça e dizer, meu filho, acalma seu coração, eu vou entrar com a providência, aleluia. Eu não pude ver o rosto de quem estava do meu lado, se ele estava numa forma visível ou invisível, eu só sei que eu fiquei de olho fechado, aleluia, e disse, Pai, eu te amo, Senhor, eu te louvo, Jesus, eu te agradeço, porque o Senhor ainda ouve oração, aleluia. Aleluia, eu quero te dizer nesta noite, e tudo se cumpriu. Mas Jesus, quando estava aqui, em João capítulo 14, ele nos faz uma promessa, aleluia. Essa promessa que está de pé para mim e para você. Ele olha para os seus discípulos, ele ali instruindo eles, os seus apóstolos, porque Jesus sabia que estava chegando a sua hora, e ele começa a instruir os seus apóstolos. Ele diz, olha para eles, não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não
tira de mim e ninguém tira de você. Quem crê, glorifica o nome santo do Senhor. Que Deus fique de pé, por gentileza, a hora já me manda parar. Glória a Jesus. Às vezes, irmão, nós preparamos, marcamos muitos versículos, estudamos a Bíblia, mas às vezes não é da forma que nós queremos, é da forma que Deus quer. Aleluia. Mas eu quero dizer para vocês aqui nesta noite, o Espírito Santo fala no meu coração, que você é especial para o Senhor. Aleluia. Jesus te ama de uma forma poderosa. Quando ele estava naquela cruz, ele via a cidade de Flórida Paulista. Não tinha isso como heresia. Ele via a cidade de Flórida Paulista. Ele sabia que no culto de quinta-feira, aleluia, 27 de dezembro do ano de 2025, nós estaríamos aqui reunidos, aleluia. Eu e você estaria aqui. Eu saberia quem estaria aqui. Aleluia, para ouvir esta palavra. Porque Ele te ama muito. Aleluia. E Ele quer te levar para o céu. Porque lá é eterno, ninguém tira de você. O lugar lá é poderoso. O apóstolo Paulo, 2 Coríntios, no capítulo 2, ele diz: eu conheço um homem que no corpo ou fora do corpo eu não sei. Ele não assumiu que era ele diz: ele foi até o terceiro céu e viu coisas lá inefáveis, que a homem não é lícito ser revelado. Não foi permitido ao apóstolo Paulo revelar o que ele viu no céu, mas foi algo poderoso, porque Deus permitiu que no corpo dele o Espírito, para que ele não, aleluia, se exaltasse com aquilo que ele viu. Aleluia, entenda isso, porque o lugar lá é poderoso, o céu é tremendo, aleluia. Muitas pessoas dizem: eu quero saber, muitos testemunhos de como é o inferno, mas ninguém fala como é o céu. Eu lá quero saber como é o inferno, eu quero saber como é o meu céu, mas se não tem testemunho, aleluia, tem a palavra do Senhor que me mostra, aleluia, que lá é um lugar poderoso, que é um lugar lindo, aleluia, que os muros são de cristais, aleluia, as ruas são de ouro. Eu nunca vi um ouro na minha vida, mas lá eu vou andar sobre ele. Aleluia, lá eu vou andar nessa cidade, aleluia. Pensa para Deus, nós temos nossas fraquezas, nós temos nossas falhas, aleluia, mas Deus sabe de tudo isso, aleluia, aleluia. Por isso Ele mandou Jesus, aleluia, o Cordeiro perfeito, para que morresse naquela cruz por mim, por você, aleluia. Igreja de Flórida Paulista, vocês são especiais. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Peço para Rosália, quando você estava naquele hospital, você diz: Deus, e agora? O Jesus manda ele dizer que ele estava ali com você. Amém. Glória a Deus. Aleluia, não desaparou você em nenhum momento. Aleluia, seu esposo te deixou e precisou ouvir. Aleluia, a pessoa que ficava com você precisava sair, mas Jesus nunca deixou você só. Aleluia, porque Ele é fiel, porque você diz em sua oração: Jesus, vamos comigo, e a sua oração foi ouvida. Aleluia. Glorificado é o nome santo do Senhor. Mas neste mundo nós vamos, irmão Rosália, passar por aflição, mas no céu, aleluia, é eterno. Lá não tem lágrima, lá não tem dor, lá não tem sofrimento. A morte não vai nos alcançar mais, aleluia, porque lá será eterno, aleluia. É isso que nós devemos fazer, é nos guardar na presença do Senhor. Eu sinto algo de Deus neste lugar. Aleluia, às vezes eu me cobro de ser pastorar. Aleluia, mas é algo que nós vamos sentindo, irmão. Aleluia, não é nós que queremos, mas é uma força maior que nos enche. É o Espírito de Deus que está em nós, aleluia. Creia em Deus, aleluia. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Porque o nosso Deus, Ele é poderoso. Aleluia. Tem pessoas preocupadas aqui com o dia do amanhã. Não se preocupe com o dia do amanhã, porque não pertence nem a mim, nem a você. Aleluia, apenas entregue na mão do Senhor e tudo vai acontecer.
crescer dentro da vontade de Deus. Aleluia, Deus está preparando tudo. Deus está fazendo tudo acontecer, aleluia. Aleluia, tem minha irmã aqui, Elisete. Eu me lembro que eu estava aqui e Deus usou o pastor Reinaldo e falou que ia dar casa para ela, não foi, minha irmã? E se cumpriu na íntegra, aleluia, porque Deus, Ele é fiel. Aleluia, a profecia foi tão boa que ela nem precisou mudar de casa. A casa que ela mora até hoje, pastor Márcio, foi a casa que Deus deu para ela. Por isso que eu falo, creia nas promessas de Deus, creia nas profecias do Senhor, porque não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Se eu estou insistindo, eu quero que você entenda, aleluia, que vai se cumprir, vai acontecer, aleluia, porque Deus é fiel. E o Senhor manda dizer aqui nesta noite, que tem pessoas aqui que se preparem, porque vai ser mais próspero ainda. Você não precisa sair daqui para ir para a cidade vizinha, para Deus falar com você, aleluia, porque aqui Deus vai levantar homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, que vai ser usado na palavra para dar a resposta do céu que você precisa. Você não precisa sair para ir para outro lugar, porque o Deus que está em outra cidade está aqui também. Quem crê glorifica o nome santo do Senhor. Feche seus olhos neste momento, me perdoa, pastor, eu posso te rogar. O pastor está convidando aquele que quer receber unção, sair do seu lugar e vir até aqui à frente, que os obreiros estarão ungindo vocês, e nós estaremos orando. Aleluia, glorificado é o nome santo. Venha rápido, irmão, aqueles que querem, porque a hora já nos manda parar, já passou o horário, mas nós temos que obedecer, aleluia, aquilo que o nosso pastor nos pede. Saia do seu lugar e venha até aqui à frente. Aleluia. Deus vai me abençoar e abençoar muito, porque Deus Ele é fiel, Deus Ele é poderoso. Oremos ao Senhor, soberano Deus e Pai que está no céu. Nós te louvamos, nós te rendemos graças, nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade que tivemos nesta noite, estamos aqui reunidos juntamente com a tua igreja para juntos glorificar e exaltar o teu santo nome. Pai, a tua palavra, pela tua misericórdia foi ministrada. O Senhor, pela sua misericórdia, falou conosco nesta noite. Mas agora aqui na frente desta tribuna, Senhor, estão, ó Pai querido, Pai amado, homens e mulheres, jovens, adolescentes, crianças, que creem no milagre, que creem no teu poder, Senhor. Vai visitando a cada um agora, Senhor. Os teus servos estão ungindo, meu Deus. Pai querido, vai entrando com providência. Visita nas plantas dos pés, ao lado da cabeça. Que toda enfermidade saia. Que toda enfermidade, Senhor, meu Deus, seja repreendida agora em nome de Jesus. Porque nós te servimos, nós te exaltamos. A tua palavra nos ensina que o Senhor é um Deus de milagre. Que o Senhor é um Deus de maravilha. Que o Senhor abençoa todos aqueles que chegam a ti. Deus, querido Deus amado, que estão na tua igreja, mesmo que estão aqui até o que estão lá na porta, Senhor, vai fazer a tua obra por completo na vida de cada um, e que através, Senhor, da tua cura, que através do seu milagre, Jesus, eles possam subir essa tribuna e encontrar as suas maravilhas, daquilo que eles avançou, Senhor, Pai, dos milagres que receberam de ti. Continua abençoando esta obra, continua abençoando esta igreja, é que eu te peço em nome de Jesus. Que maravilha, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos querem agradecer a Deus por essa palavra, por esse culto? Diga amém. Amém. Glória a Deus, Deus abençoe. Glória a Jesus. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Deus abençoe nosso irmão Marcos Gatti por essa poderosa palavra. De pé, queridos, eu quero agradecer aos irmãos, que Deus continue abençoando a cada um dos irmãos. Lembrando que amanhã às 6h30 da manhã